Bom dia, professores, alunos e espectadores. Daremos início à defesa do nosso trabalho de conclusão de curso, Panorama da Crise Hídrica de São Paulo em 2014, composto por Ana Clara Calazans, Giovana Grillo, Laís Lima e Jamile Tiossi, tendo como orientadores os professores Marco Aurélio de Castro Ribeiro e Rafael de Souza. Este trabalho será apresentado com os seguintes tópicos: introdução, estopim para a crise, medidas técnicas aplicadas, levantamento de dados do volume de água do sistema Cantareira, a atual crise hídrica e conclusão. Segundo Maria de Fátima Walkmer, doutorada em Direito, experiente em parlamentar e jurídico da Cidadania e Meio Ambiente, e Nicole Pimel, advogada, mestra em Direito Ambiental, a água é um patrimônio natural e estratégico, usada para a produção de bens e também é elemento vital para os ecossistemas e para toda forma de vida. Como podemos ver na imagem, 97,50% da água mundial está concentrada nos oceanos, enquanto 2,493% estão armazenadas em aquíferos e somente 0,007% está localizada em rios, lagos, pântanos, riachos, entre outros. Esta última é a fonte utilizada para o uso industrial, da agricultura e do nosso dia a dia. De acordo com a Agência Nacional de Águas, 13,7% da água doce superficial está no Brasil, mas 80% destes 13,7% estão acumuladas na região amazônica e o restante serve para atender 93% da população brasileira. A região sudeste do país possui somente 6% dos recursos hídricos disponíveis e tem uma alta demanda de indústria, agricultura, irrigação, geração de energia elétrica e de abastecimento público. E por conta disso, ela acaba sendo muito impactada por problemas hidrológicos, porque demanda muito mais desse meio. Como muitos se lembram, em 2014 o estado de São Paulo enfrentou uma de suas piores secas. Esse evento se deu em outubro de 2013 e se estendeu a outros estados da região sudeste ao longo de 2014 e 2015. As consequências da falta de chuva, junto com o mau planejamento no fornecimento e distribuição de água, na ocupação irregular e desordenada das encostas, resultou em uma crise de água e na severa redução dos principais sistemas de abastecimento, especialmente na região metropolitana, onde a população é maior e o trabalho industrial também. É muito importante que a gente saiba da classificação dos níveis do Cantareira. A Sabesp classifica a gravidade da situação apontando como normal um nível igual ou maior que 60%. O estado é considerado de atenção quando o nível fica entre 40% e 60%, situação de alerta quando está entre 30% e 40%, e de restrição quando está entre 20% e 30%. Agora que nós sabemos os níveis normais e não normais, quando a gente olha e vê que em 2014 o reservatório chegou a 14,6% do seu nível, nós entendemos a gravidade que a região se encontrava, a qual foi citada nos dados da ANA e do DAE e da Sabesp, onde esses afirmavam que se nada fosse feito, em meses o sistema se esgotaria. Com a população do estado crescendo muito rápido, o Cantareira foi criado em 1960 pelo governo do estado de São Paulo, sendo constituído por diversas represas que poderiam abastecer a capital e também os municípios vizinhos, e atualmente fornece água para mais de 7 milhões de pessoas. E a partir disso, várias represas foram construídas próximas às nascentes da bacia do Rio Piracicaba, aqui na nossa cidade, transplantando volume deste para a bacia do Alto Tietê. E assim, ele produz muito mais água que dá para fornecer a Grande São Paulo inteira. A construção das barragens do Rio Juqueri, hoje chamado Paiva Castro, foi levantada em 1966 e um pouquinho depois, no mesmo ano, as barragens de Cachoeira e Atibainha também foram levantadas. E em 1976 foram iniciados os reservatórios de Jaguari e Jacareí, assim acrescentando uma capacidade de 22 mil litros por segundo ao sistema. Assim, o sistema Cantareira passou a ser formado por 5 reservatórios.
Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha, Paiva Castro, todos esses conectados subterraneamente. E atualmente é o maior produtor de água da região metropolitana de São Paulo, com 33 metros cúbicos por segundo de água. E para fornecer essa quantidade de água, o sistema faz a transposição entre duas bacias hidrográficas, importando água da bacia do Rio Piracicaba para a bacia do Alto Tietê. E dos 33 metros cúbicos por segundo de água do sistema Cantareira, apenas 2 metros cúbicos por segundo são produzidos na bacia do Alto Tietê pelo Rio Juqueri. Dos 31 metros cúbicos por segundo produzidos aqui na bacia do Rio Piracicaba, 22 metros cúbicos por segundo vêm dos reservatórios de Jaguari e Jacareí, cujas bacias estão inseridas majoritariamente no estado de Minas Gerais. Além deles, as nascentes dos principais tributários são um afluente que drena uma bacia. As nascentes dos principais tributários do Rio Cachoeira estão localizadas em Minas Gerais, o que faz com que cerca de 45% da área produtora de água para o sistema esteja em território mineiro. E com esses dados, nós compreendemos que o abastecimento da Grande São Paulo depende muito do sistema Cantareira e de suas represas. E por isso, quando o verão mais quente e seco em 7 décadas aconteceu em 2014, os níveis da água caíram e houve uma grande comoção estadual e também questionamentos que foram levantados. O governador estadual daquela época, Geraldo Alckmin, chegou a afirmar à BBC Brasil em 2014 que a razão foram as mudanças climáticas, mas, não concordando com a sua fala, a pesquisadora de ciências atmosféricas da USP, chamada Marina Assunção Silva Dias, disse que as mudanças climáticas sempre existiram e que desde 1930 foram registrados vários anos com precipitação bem abaixo da média esperada. Disse também que tinha-se a ideia de que faltava água em São Paulo, mas isso não é verdade. Como já foi dito, a água está em abundância em nosso país e também em grande quantidade no estado de São Paulo. Porém, a crise expôs a fragilidade do sistema, que em 3 meses com pouca chuva já foi o suficiente para causar uma escassez histórica. Como pontuado por Oliveira Filho, existem 2 perspectivas da causa da crise hídrica que se cruzam. Uma delas, dita pelos gestores públicos, é de que a causa foi uma anomalia climática, que resultou em uma estiagem prolongada. Já os especialistas e ambientalistas acreditam que, somado a isso, houve negligência e falta de preparo do governo. Por mais que o Brasil tenha uma grande abundância de água, a sua má gestão levou o uso desproporcional e o desperdício, segundo Olívio e Isic. Cerca de 40% a 60% das águas são perdidas nas tubulações. Em 2014, o nível do Cantareira caiu ao ponto de ser necessário a utilização de reserva estratégica, que é onde ficam armazenados 480 bilhões de litros de água, que são acessados somente por bombeamento e é utilizado em casos de baixos níveis de água no reservatório. Em 2014, o nível do Cantareira caiu ao ponto de ser necessária a utilização de reserva estratégica, que é onde ficam armazenados 480 bilhões de litros de água, que são acessados somente por bombeamento e é usado em caso de baixos níveis de água no reservatório. Isso foi causado pela alta subtropical do Atlântico Sul. Ela atua como bloqueio atmosférico, impedindo o avanço de frentes frias no sudoeste brasileiro, inibindo a formação de zona de convergência do Atlântico Sul, a ZCAS. A ZCAS é um canal de umidade que se une com a umidade vinda da Amazônia. Elas são as responsáveis pela formação de chuvas regulares no centro-sul do país. Essa anormalidade que aconteceu na ZCAS ocorreu por causa de um anticiclone anômalo, que teve 45 dias de duração. Esse anticiclone é uma área de alta pressão atmosférica que acontece nos níveis baixos e médios da atmosfera. Basicamente, a região de alta pressão deixou o ar mais seco,
bloqueando a passagem das ECAS e da umidade vinda da Amazônia, inibindo a formação de chuvas típicas da estação. Esse sistema perdurou até meados de fevereiro de 2014, quando uma frente fria o deslocou para fora do continente. No centro-leste de São Paulo e no centro-sul de Minas, as chuvas foram consideradas insuficientes. No verão de 2015, o anticiclone aconteceu novamente em menor intensidade e tempo, que somado ao período de seca resultou no ressecamento da superfície terrestre. Por causa da umidade do solo, o fluxo atmosférico foi alterado, levando à diminuição de chuvas. Essa diminuição de chuvas teve efeito direto no sistema Cantareira, que regularmente tinha que adaptar sua forma de coletar água para poder abastecer as 9 milhões de pessoas que moram na capital paulista e na cidade de Caieiras, Carapicuíba, Francisco Morato, Franco da Rocha, São Caetano do Sul, Taboão da Serra e em parte de cidades de Barueri, Guarulhos, Osasco e Santo André. A primeira medida tomada foi a suspensão das concessões de outorgas de captação de águas superficiais, e se impedia que as águas superficiais dos rios fossem coletadas. Primeiramente foi suspenso temporariamente, em 5 de março de 2014, a captação nos rios Atibaia e Jaguari, e em seguida, em 21 de maio de 2014, a captação na bacia do Alto Tietê, e em 27 de maio de 2014, a captação nas bacias PCJ. Outra medida tomada foi o bombeamento de água de reservatórios da região para o sistema Cantareira. Essas operações foram feitas pela Sabesp e monitoradas pela ANA e pelo DAI, que juntos determinaram os limites de retirada de água dos sistemas. Os trabalhos começaram em 16 de maio de 2014, quando foram bombeados volumes de água dos reservatórios Jaguari e Jacareí. Em 7 de julho de 2014, foram bombeados níveis de água na bacia do rio Piracicaba. Entretanto, mesmo com esses bombeamentos e os bombeamentos dos reservatórios Atibainha, Cachoeira para o sistema Cantareira, ainda havia risco de que no segundo semestre de 2014 o sistema entrasse em colapso. Então, em 25 de agosto de 2014, quando a capacidade total registrava 11,9%, começou a ser coletada a primeira cota do volume morto. Em 21 de setembro de 2014, o nível era de 8,1%. Nesse mesmo dia, ocorreu a inclusão da segunda cota no sistema, o que elevou os níveis para 13,6%. Em outubro de 2014, ocorreu a captação de uma segunda cota para a reserva estratégica do sistema Cantareira. Essa captação aconteceu nos reservatórios Atibainha, Cachoeira e Jaguari-Jacareí. Mas em 24 de outubro de 2014, a Sabesp afirmou que o nível atingira 2,9% de sua capacidade, levando em conta a primeira cota da reserva estratégica. O ano terminou com baixas chuvas. Em 20 de dezembro de 2014, o reservatório marcou 6,7% da capacidade total. Conforme a crise avançava, em 21 de janeiro de 2015, em uma resolução ANADAI, foi determinado novas regras e restrições de captação nas bacias dos rios Atibaia, Camanducaia e Jaguari. Juntamente com essas medidas, o governo do estado de São Paulo usou como alternativa a construção de obras que fariam a transposição de 5,1 mil litros de água por segundo da represa Jaguari, em Garatá, até o reservatório de Atibainha, em Nazaré Paulista, que compõe o sistema Cantareira. A autorização para o começo da obra aconteceu em setembro de 2015. Para evitar medidas de racionamento, foram dados desconto aos consumidores que economizassem e multa aos que gastassem mais que a média estipulada. Caso o consumidor gastasse 20% acima da média, sua conta seria 20% mais cara. Em casos que o gasto ultrapassasse os 20%, haveria um acréscimo de 50% na sua conta. Ao decorrer do ano, o volume do sistema Cantareira permaneceu negativo e finalizou com uma média de menos 13,56%, com pico máximo nos meses de maio e julho que marcaram menos 9,4%. Entretanto, em janeiro de 2016, o volume marcava 0,7%, então teve uma alta de 9% em relação ao mês anterior, o que já antecipava o aumento dos valores no restante do ano, que finalizou dezembro com volume de 44,7%.
Os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 foram finalizados com volume médio do Sistema Cantareira respectivamente de 58,13%, 43,43%, 48,92% e 49,55%, como mostrado no gráfico. Esses dados representam uma notável alta em comparação aos anos de 2014 e 2015. Esse aumento na média anual do volume médio do Cantareira está relacionado com a diminuição da retirada de água do sistema, a redução do consumo e a aplicação do racionamento. Além disso, as chuvas de verão serviram para acumular água nos lençóis freáticos e nas margens dos rios. Durante os meses secos, essa reserva escoa aos poucos, o que permite o abastecimento, mesmo que mínimo, do sistema. Em 2021, a média anual do Cantareira até o mês de novembro é de 38,34% do volume total, que em comparação aos anos anteriores é baixo e preocupante, porque possui reflexos diretos na sociedade, como no aumento da conta de água e energia. Assim como no ano de 2014, a chegada da seca foi abrupta, formando uma notável mudança nos gráficos, que até o ano anterior não apresentavam sinais de crise. Como representado no gráfico, a partir de 2016 houve um aumento no volume do reservatório, mas em 2020 os números começam a cair levemente, o que demonstra a falta de planejamento governamental. Mesmo tendo passado por uma severa crise hídrica, não foram criados nenhum mecanismo que evitasse a escassez hídrica. Nesse ano, a cada 5 dias ocorre uma queda de 1% no nível de abastecimento, porque ao longo do tempo, o sistema de abastecimento em São Paulo foi se tornando mais interligado e a retirada de água no sistema Cantareira diminuiu equivalentemente ao seu nível. Em 2021, os reservatórios marcaram os níveis mais baixos dos últimos 91 anos. Segundo Pedro Cortes, professor do Instituto de Energia e Meio Ambiente da USP, essa situação já era prevista desde 2020, quando estimativas de baixas chuvas para verão e primavera deste ano foram feitas, somando o efeito da La Niña e o aumento do desmatamento da Amazônia. Com isso, o valor da conta de energia teve um grande aumento, sendo criada a bandeira de escassez hídrica, que foi de R$ 14,20 a cada 100 kWh. Isso ocorre porque cerca de 65% da energia elétrica usada no Brasil vem exclusivamente de hidrelétricas. Então, quando ocorre uma grande seca, as outras matrizes energéticas ficam sobrecarregadas, levando a um aumento nos preços. O professor da USP conclui que a recuperação dos sistemas pode ocorrer em cerca de 2 anos e acrescenta que a previsão é que a crise de abastecimento se estenda durante o primeiro semestre de 2022, mesmo com a ocorrência de chuvas dentro dos padrões normais. Cortes explica, no entanto, que nos últimos anos vem acontecendo uma redução no volume anual de chuvas, uma das consequências do desmatamento da Amazônia. A tendência é que essa situação de redução se mantenha, afirma ele. Para os especialistas, houve um atraso de reação do governo. Segundo eles, a utilização majoritária de somente uma fonte de energia não é benéfica ao país, e que adicionar mais usinas termoelétricas, apesar dos aumentos nos preços, ajudaria na crise, além de investimentos em outras energias renováveis, como a eólica e a solar. Quando se observa os dados e gráficos sobre as chuvas na região do Cantareira e seu volume de água, é possível notar os resultados dos bloqueios de sistema atmosférico. Eles fizeram uma mudança abrupta no regime natural da área e após um mês sem precipitações, o sistema entrou em colapso. No ano de 2014, apesar dos baixos volumes, não haviam sinais de uma iminente crise, mas foi necessário somente um evento anômalo para que o ano de 2015 fosse marcado por volumes negativos. Em 2020, os dados se revelam totalmente diferentes, fechando com um pico mínimo de 34,9%, que em comparação aos anos anteriores mostra uma crescente. Mas em 2021, mesmo que os volumes não estivessem baixos no começo do ano, o mês de novembro já registrou capacidade total do Cantareira de 28,2%. Ambos os anos de 2014 e 2021 foram marcados por uma crise hídrica. No começo de seus anos, não havia grande alarde acerca de uma diminuição de água em seus sistemas, mas eles terminaram com volumes baixos, demonstrando que na ocorrência de um evento que acarrete na baixa das chuvas por um longo tempo, o sistema de águas não tem suporte para fazer a distribuição e o armazenamento da água. Isso é um reflexo direto da ineficiência da governança da água do Estado. Mesmo que os ciclos climáticos mudem, o sistema não pode quebrar, ele tem que acompanhar as mudanças do seu ambiente. Um abastecimento bem estruturado e eficiente pode passar por uma escassez sem marcar níveis negativos.
Portanto, como pontuaram Walkmer e Pimmel, uma boa governança da água, que envolva uma participação, transparência, equidade, responsabilidade, coerência, sensibilidade, integração, ética e sustentabilidade, juntamente com a conservação e uso sustentável da água, podem sim superar as drásticas mudanças de eventos climáticos.